Play, quinta temporada. Hoje tem café? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e neste episódio eu terei a oportunidade maravilhosa de fazer trocadilhos com DevPix. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Access Software, e o meu Pix é guilherme, arroba... Segue. Faz o Pix. Muito bom. Devia ter terminado. Adriano Mano, Access Cybersec com vocês. Aqui é Diego Junqueira, CEO da Access Software, e para nós é um prazer receber o convidado de hoje, conhecido também como o Rei do Pix. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Pessoal, obrigado pelo convite. Rafael Turque, cofundador da UV, uma fintech focada em meios de pagamentos instantâneos. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sensacional, Turque. Turque, para nossa galera aqui, os nossos ouvintes se situar, né, conhecer um pouco mais da sua trajetória, conta pra gente como é que você chegou aí a ser um dos fundadores da UV, como é que é a sua história dentro do mundo de negócio. Você tava trocando ideia aqui, já fez bastante coisa aí, né, cara? Conta pra gente. Acho que a história se resume numa palavra. Eu sou nerd, né? Ok. Eu sou nerd. Somos eu acho todos, que né? Somos todos, né? Aqui na mesa. Cara, eu acho que desde que eu me entendo como criança, cara, não tinha uma torneira, um fio desencapado, qualquer coisa em casa que eu não consertasse ou quebrasse, né? E tentasse montar. Então, isso definiu aí minha trajetória desde o começo, né? Já depois eu vou para engenharia, que é o clássico que todo cara nerd, eu caí na engenharia elétrica na Federal do Rio Grande do Sul. Aí, por influência do meu pai, pelo menos trabalho um pouco numa empresa séria, né? Eu acabei vindo para São Paulo já, depois de me formar, eu rapidamente vim para São Paulo, assim, horas depois de me formar, eu vim parar aqui. Trabalhei em telecom, tanto na Vivo como na Claro, como planejamento regulatório, finanças pesadas, planejamento estratégico, que eu acho que foi um dos momentos mais legais, assim, da vida corporativa, porque me trouxe um lado não nerd, né? Um lado de processo, de sistema, trabalhar em grandes empresas e tal. E aí fui para Brasília, tive vários projetos em Brasília pela Vivo, né? Na época era uma coisa fantástica, tinha o 3G, né? Tinha que implantar o 3G, tirar o CDMA, tirar o TDMA, cara, torre. Fui instalar torre de celular depois como engenheiro em Tocantins, Mato Grosso do Sul. Cara, todas as torres do norte, assim... Por isso Brasília, né? Que é um hub estratégico para a região. Uhum. Fui lá subir torre de JEG, Jeep, S10. Então, um jovem engenheiro, né? Saindo, desbravando o Brasil. Depois eu volto para São Paulo e, sim, vou para um lado mais de finanças, pesado. Aí eu vou para bancos, né? Entro na Redcar. De novo, em planejamento estratégico, é uma área que eu gosto, né? Finanças e tecnologia. Sempre que tem essas duas coisas, para mim, eu vou gostar, né? Entro nesse mundo de meios de pagamento, né? Naquela época, abertura de cartões. Lembra? Existia um monopólio no Brasil, né? Com certeza. Até pouco tempo atrás, existia um monopólio. A Visa só na VisaNet, Master só na Redcar. Não era bem um monopólio, era um monopólio velado, mas também não era nada dizia contra, então era um monopólio. O Banco Central, o regulador entendeu como tal, né? E forçou que cada adquirente pudesse operar com as N bandeiras aí que o Brasil tem, né? Ato final disso, já na incorporação da Redcar pelo Itaú, né? O Itaú, então, compra a Redcar, que agora vira só a rede. Aí, nos últimos tempos desse movimento, que foi bem intenso, né? Mas, imagina toda aquela movimentação de pessoas, eu sou convidado para ir trabalhar na Amazon, na Amazon.com, para ser aí um dos primeiros caras na Operação Brasil, tipo, oficalmente na Amazon.com, o primeiro cara, em segredo. Recebeu o dinheiro do berço. Na verdade, o dinheiro, sim, foi gratificante para mim. Eu me lembro quando tem uma história interessante, eu estava indo no avião, indo para Seattle, ficar lá, né, esses primeiros anos, né, e a Amazon não era a empresa que ela é hoje, né, ela era... questionada publicamente pelos seus números horríveis no mercado, né? Porque a Amazon sempre reinvestia. E aí tinha essa coisa cloud. E eu falo, cloud. Aí tem uma pessoa do meu lado, eu estou no avião, é um voo longo, né? São 14 horas até Atlanta, mais 8 horas até Seattle, quer dizer, demora um dia inteiro. Aí eu falei, que coisa chata pra caramba, cloud. Cheguei de Atlanta, tipo, ontem. Imagina, depois que você chegar em Atlanta, você ainda tem mais 8 horas para chegar em Seattle. Escala, eu tava vindo de São Francisco. E eu falei, cara, a cloud vai bombar. E o cara falou, como assim cloud? É uma empresa que vende livros, cara. Pra tu ver como esse movimento foi forte, né? Então, eu volto, faço Amazon Brasil, México, Austrália também.
E aí fico numa fase insana da minha vida, extremamente gratificante profissionalmente, extremamente intensa, teve anos muito bons e anos muito difíceis, né? E a Amazon, então, tem essa decolagem. Eu lembro quando eu entrei na Amazon, a ação valia $10, $12, e aí, no quarto, quinto ano, já estava valendo $3 mil. Vamos lá. Você tinha muita ação na escola, né? época, Foi financeiramente foi feliz. Ah, isso é sensacional. Foi sensacional. Isso depois gera as outras startups que vão vir. Mas aí começa um comichão, nascem os filhos, vou voltar para o Brasil, vou ficar mais tempo no Brasil. E era um cargo que hoje não existe mais, né? Interessante que eu passava uma semana no Brasil, uma semana aqui, uma semana... Teve 2, 3 anos que eu viajei 300 mil milhas em voo internacional, cara. Uma coisa... Eu adorava, era o máximo, né? Sem filhos, jovem, executivo, tomando outro momento pessoal, profissional, né? E inimaginável. Como é gostoso trabalhar com pessoas inteligentes, né, cara? Como é bacana trabalhar com pessoas... Não tinha um dia que eu não chegava exausto, dormia na cama refletindo sobre tudo que eu tinha aprendido naquele dia. E aí, gradualmente, assim, no último ano, conversando com minha esposa, cara, começou um comichão, né? De voltar para a minha infância, voltar para os meus fios desencapados e empreender, cara. Uma coisa assim que me chamava, era quase um chamado, né? Montar, empreender, cara. Era quase meio... E aí eu dei esse salto, não é um salto fácil, né? Você sair... Principalmente você tá alto executivo. Não, e no Brasil. Bota uma tava tão alta assim, mas eu era muito gratificante o meu trabalho. Financeiramente era muito bom. A possibilidade de crescimento era grande, gigante. Era grande. Cara, eu me lembro que quando eu saí 3 dias depois, eu tinha as opções inimagináveis de country manager para algumas empresas. E aí eu falei para minha esposa, querida, eu vou botar todo o nosso dinheiro aqui nesses negócios. Entenda a decisão, não é simples, cara. Empreender no Brasil... no Brasil e tal, e tudo mais, tá? E aí nasce a Entria, e aí começa a trazer sócios, trazer pessoas, e a gente fez, então, como empresa de software, como software house, foi os primeiros projetos. A gente monta o Brand Lovers, que foi um aplicativo de beleza. A tese genial, acho que até hoje eu ainda acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem aí. Todo o universo de tecnologia, a gente está aqui, são 4 homens, né? Todo o universo de tecnologia ele é muito ditado por homens. E o Brand Lovers tinha toda uma pegada feminina. Então, no marketplace de beleza, como um Instagram. Ele, inclusive, nasceu nas mesmas épocas do Instagram. Então, você rolava os produtos para baixo. Desculpa te interromper, fazer uma correção. São 4 homens e o Gomes. O Gomes. Tá quietinho, né, cara? Porra, Anderson, não vou falar nada pra você, não, cara. A minha vantagem é o delay, cara. O bom que ele tá lá. Vai lá, continua sobre o aplicativo. E eu não acho que vou retomar esse projeto, porque o mundo tecnologia é executado por homens, mas quem manda são as mulheres. Ah, né? com toda Toda certeza, né? Então, a tese Quando toda... você retomar, porque sua esposa mandou você retomar. Mandou. Ela manda. E você só empreendeu porque ela deixou, ela autorizou. Correto, Exato, não. com certeza. E a gente montou esse aplicativo, ele foi vendido em partes, foi um exit em menos de 1 ano, a gente vendeu para uma grande empresa de beleza. Foi legal, financeiramente não foi assim, uau, mas nos permitiu, gostamos disso. Cara, o que ele fazia? Cara, você podia... Era um marketplace de produto de beleza, batom. Cara, pensa quantas marketplace cores de batom. Lá no Instagram, tava explicando. Eu me lembro uma coisa interessante. Por exemplo, tinha eu acho que 700, 800 cores. Nude. Vermelho escuro, cara. Mas isso é uma coisa... Pois é, você riu. A gente tem Mas dificuldade de entender isso. Cara. Uma mulher nude, eu efeito entendo, seco, mate seco. Eu não consigo me recordar. Então, por exemplo... Eu não sabia que era cor, cara. Tem hora que pede umas encomendas pra mim, que eu falo assim, filha, por favor, você compra na Amazon e não entrega, porque eu não tenho a menor ideia que você tá falando, Pensa entendeu? a quantidade, se chama SKUs, né? Single Key Unit. Quantidade de itens que a Amazon tem. Mas, assim, como banco de dados, né, cara? O homem vê 16 cores, né? Marrom, preto, vermelho, azul, né? Mas e aí a gente começou, foi um dos primeiros caras a usar um negócio que foi super controverso, né? Já um MongoDB, né? Um banco de dados totalmente desagregado, porque, cara, era a única coisa que aguentava esses... Se você pensa no espectro amostral daquilo, nada combinava com nada. Pô, e até hoje forte pra caralho, mano. Forte pra caramba, a gente continua usando bastante em várias frentes, assim. Mas então foi um projeto legal pra caramba. E aí, nesse momento, eu conheço meu sócio, que é o Sibelius, né? E a gente começa a ter grandes ideias, assim. A gente começa a trabalhar nessas ideias dos nossos... Até então, a gente precisava pagar as contas, né? Daí a gente entra num belo, curto espaço de tempo que é ver uma software house. E aí a gente entra em projetos com grandes empresas. Porque como a gente demonstrou que a gente conseguia fazer, a gente começa a trabalhar com grandes empresas brasileiras. Das 100 maiores empresas, a gente abordou todas. Chegamos a ter projeto com várias companhias aéreas, empresas de beleza. Cara, isso é um negócio bacana de você falar que, assim... Até nessa frase, você abordou, você chegou com um pitch de vendas, nós fazemos,
Você queria resolver um problema, a gente resolve, é isso? Eu acho que a gente foi... Mas eu não sabia vender, mas então eu acho que eu vendi muito bem. A gente fechou todos os projetos que eu fiz. Mas como é que eu vendia? Eu acho que uma das coisas, para quem do público de TI, vender TI... Agora que eu estou do outro lado da mesa, né? A sua contraparte, quem que está lá do outro lado? O cara tem um orçamento, ele está batendo cabeça no SAP, o elemento Pepper, ele está brigando. Então, eu cheguei nesses, que foram nossos 4, 5 maiores clientes, cara, tá aqui o projeto, tá aqui o desenho, eu tinha um designer na época muito bom, a gente desenhou, tá aqui o cronograma, a tecnologia, quase um escopo fechado, tudo desenhado. Aí o cara assim, é isso, obrigado. Aí eu falei, cara, tá aqui o preço, né? Ajudou a solucionar uma dor que Ajudou o cara a solucionar. Então, a gente vê hoje muito sobre spin selling, né? Você chega com a dor clara, né? Você mapeia a dor do cliente. Mas, a maioria das vezes, eu também não sabia a dor dele. Aí eu olhava para aquela empresa, essa empresa aqui de aviação, cara, eu acho que eles precisam disso. Eu desenhava, que é o... Cara, olha aqui, a gente desenhou isso. Para mim... Não teve um projeto que a gente não apresentou que a gente fez. Então, era a Entry, ela era muito focada em front-end, né? Então, o back-end, toda empresa tem um CNH, emitir nota fiscal. Eu jamais quis entrar nessa seara pesada. De RP ali. RP, nota fiscal, SPED contábil, SPED fiscal. Você entrou aí, cara, são projetos maravilhosos de TI. Mas é um caminho sem volta. Mas, não, eu acho até legal. Eu já tive que explicar pro Jeff Bezos o que é SPED fiscal. Ele contava uma reunião divertidíssima, né? Imagino. Ou 10 vezes sem juros, né? Mas você entrou aí, cara, você não tem agilidade. Né? E a gente queria agilidade. Em projeto in, projeto out. Projeto de 3, 4, 5, 6 meses. E a Entry cresce, vira um monstro, quantidade de programadores. Mas aí aquele comichão de empreendedor volta. Assim, peraí, não é isso que eu quero fazer. Até que um programador nosso, assim, cara, puta, eu não quero trabalhar com esses caras. Vamos fazer o nosso. E aí sim a gente vira, sub numa mesa mesmo, sub no escritório pessoal. Hoje a gente morre como software house e renasce como SaaS. Aí disso surge a Feedback, que é uma empresa de RH, que processa a folha, gestão de RH, desempenho. A OpenPix e a UV, né? Essas 3 empresas. A OpenPix e a UV se consolidam numa coisa só, e agora 99,9% do meu tempo está na UV, são os fundadores. A gente pegou todos aqueles programadores que trabalhavam para outras empresas, agora eu peguei os times, vem para cá, né? Agora tudo é meu, e a gente segue, né? Ato contínuo disso, o que a gente vendia, às vezes, em meses, né? Em projetos estruturados, a gente vende, às vezes, em horas na UV. Imagina. Né? A diferença foi E essa foi, pode falar bastante da diferença, foi o tipo de cliente. Em vez de em grandes corporações, hoje meu cliente é um posto de gasolina, é uma padaria, é uma pizzaria, é um delivery, é um pequeno comércio, é um pequeno... Quantidade... SMB mesmo. SMB, adoro, né? E ninguém quer ir nesses caras. É um cliente difícil, é um cliente de atendimento complicado, de processos, né? Tem que ter muito processo, Exato. muito pesado, tem que saber o que está fazendo, tem que ter um chat, o cara te liga 10 horas da noite com dúvida, você tem que ter... ele chama no WhatsApp, ele não quer entrar na sua plataforma. E às vezes o cara, assim, tem uma limitação de conhecimento de tecnologia muito grande, né, cara? Então, realmente, por isso que muita gente não quer entrar. E é um mercado interessante. É um mercado, a gente está aprendendo. Quando eu aprender, eu te conto, né? Mas a gente ainda está... porque é o maior mercado. Se for analisar em quantidade de pirâmide de compra. Exatamente, não tem como. Mas tem as dificuldades que ele falou. Eu acho que a primeira empresa a ver isso de verdade foi o Google. Tem um paper de, acho que 10, 15 anos atrás. Vale qualquer um quem você veja esse paper, é maravilhoso. Sobre long tail. Porque bom, hoje a gente tem grandes clientes, a gente tem grandes players e tal, a gente tinha que processar milhões de transações, mas assim, o Google foi o primeiro a ver, porque ele metrificou isso bem, ele viu que a área, né, a área da receita dele, né, o tamanho da empresa versus a área da cauda longa, né, dos pequenos era maior, mais rentável, mais legal. Então, como é que ele se estruturou para atender esses pequenos caras? Né? A gente está tentando perseguir esse modelo, para atender pequenos, bons, grandes, pequenos clientes, com processos sistemas para suportar eles com Pix ou até outros meios de pagamentos instantâneos, que por aí vierem, tá? Então, a gente saiu de grandes empresas, grandes projetos, onde eu tinha, sei lá, 4, 5 clientes, para 10 mil, 15 mil, pequeno cliente, loucura total. Completamente diferente. É outra gestão. É outro tipo de gestão, né, cara? E explica pra gente o apelido, assim, até já falando um pouco o que a UV faz, né, para os ouvintes que ainda não conhecem, o do Rei do Pix, cara. Conta pra gente, já entrando, do Rei do Pix. Acho que o Rei do Pix, eu não posso me dizer o Rei do Pix é o Banco Central, a gente deve a concepção. Vamos falar de Pix, não, o Banco cara. Central é o pai do Pix. O Banco Central é o pai do Pix. Né? Pai, mãe. O rei é outra história, né, cara? Eu acho que o rei ainda está para ser coroado. Okay. O rei ainda está buscando a coroa. Está buscando a coroa, como todos os outros players do mercado, tá?
Mas o Banco Central, a gente tem que deixar bem claro, cara, como trabalhando em finanças, eu trabalhei em 3 continentes com finanças. Todos os bancos do Hemisfério Sul, eu falei, bancos da África, tive aí tentando lançar a Amazon e tudo mais, bancos da América do Norte. Cara, o Pix, ele é algo revolucionário numa escala planetária. Planetária. Foi Tá? muito sucesso. Vai ser, continua sendo, por todos os aspectos tecnológicos que a gente tem. E a gente tem que ficar orgulhoso disso. Eu faço o paralelo do Pix à internet. Então, o advento da internet, teve uma série de players que ganharam muito dinheiro com a internet, mas foram aqueles que se posicionaram com essa quebra de paradigma que realmente revolucionaram. Então, certo que teve muita gente que ganhou dinheiro vendendo o roteador da internet, né? Cisco Systems, tinha o US Robotics, tem o cara de fibra, tem os provedores de internet que são maravilhosos, tem um monte de cliente provedor, adoro trabalhar com provedor de internet e tal. Mas as empresas que realmente construíram alguma... Elas perceberam esse novo protocolo, esse novo paradigma, TCP/IP, TPS, e em cima disso elas construíram impérios. Aí você tem Uber, Apple, Spotify, pega qualquer coisa moderna, né? Ele precisa da internet. Ele se vale da internet para criar algo novo em cima, né? Então, a gente está enxergando o Pix da mesma maneira. Ele quebra o paradigma do modelo financeiro para a gente construir em cima. Então, a gente tem 17, 18 módulos, e a gente quer ser o cara mais conectado nisso, por isso a tentativa de ser um... Cara, eu conecto com o RP, a gente mapeou 300 RPs de mercado. Cara, estamos lá conectados. Magento, o e-commerce, os commerce, qualquer coisa de e-commerce, a gente construiu um software, você vai na tua plataforma lá, aperta um botão, cadastrar Pix, eu conecto com a tua conta bancária, ou eu faço uma conta plug and play. É muito software, é muito disperso isso. A gente tem que cuidar de vários filhos, né? Pensa que a rede Pix hoje, sei lá, a RSFN, ela tem 900 bancos lá conectados. Então, o meu cliente viu uma API, eu vou ter que cuidar de 900 baixo dos panos, vários plugins, atualizações de segurança e tudo mais. Mas para isso ser simples. Da mesma forma com que, peraí, alguém criou um e-mail em cima do Pix, alguém criou serviço. Então, essa camada de valor em cima do Pix é o nosso jogo, é o que a gente acredita e a gente está montando software em cima disso. Toda hora, software. Tá? Sensacional, cara. Cara, assim, definitivamente, o perfil, tanto de consumidores como de empresa, se revolucionou com o Pix, né, cara? A taxa, a famosa taxa do cartão de crédito ali, que é algo que todo mundo temia, consumidores temia. Hoje, para sacar dinheiro, eu não lembro a última vez que eu saquei dinheiro, vou ser sincero para ti, porque até a flanelinha você paga em Pix hoje, cara. É legal, não é? Você paga o flanelinha em Pix. O cara que às vezes está pedindo para ajuda, já está com a plaquinha do Pix. Esse tipo de cliente a gente não consegue atingir, que é o cliente pessoa física. Né? Lógico, então, a gente atua, que é? Por exemplo, uma padaria. Tem lá 3 caixas. 2, né? Então, eu preciso receber com Pix, tá? Tá bom, mas não dá para deixar a senha do banco ali com o operador de caixa. Saber se entrou ou não. Não é um desrespeito a quem trabalhando ali, porque aquela senha, a pessoa troca, sai, vai no banheiro. Uma informação sensível e tudo mais. Então, a gente faz esse meio de campo de fazer funcionar e tem que ser instantâneo, entendeu? Então, você está num posto de gasolina, o teu frentista, ele vai puxar, sei lá, um QR Code que a gente gera, tem um aplicativo. Então, pensa que a gente tem que gerar um QR Code para aquela bomba, para aquela transação, para aquele frentista, naquela quantidade de dinheiros, paralelo a, sei lá, quantidade de litros de combustível que você colocou, liquidar, ir no seu banco, ir no seu Nubank, no seu banco pessoa física, pegar esse dinheiro, garantir que você tem, volta essa transação e tudo, e fecha em 1 segundo, 1 segundo e meio. Né? Tirar um pedacinho. Tira um pedacinho, que é a nossa receita. Eu sou correio do Pix pra gente. Cara, caiu uma moeda de 25 centavos no chão, eu vou pegar, porque a nossa receita é na casa de centavos. É um jogo de volume. Tem que ser volume. É volume, é centavos. Mas é fundamental, né, cara? Porque quando começou justamente o Pix, era justamente a minha pergunta. Eu falei, cara, legal, como é que as empresas, justamente no varejo, né, no day-to-day basis, vão começar a controlar, o financeiro vai estar o tempo todo olhando. É a primeira coisa que surgiu, minha primeira pergunta quando surgiu, né? Isso, né? Eu falei, cara, legal, pessoa física, estou vendo aqui. Isso como empresa, como é que eu vou identificar ali que o Anderson acabou de me pagar com Pix, né? Porque antigamente, antes de vocês surgirem com essas soluções, o pessoal imprimiu o QR Code e estava lá. Às vezes, cara, eu vou olhar se entrou ou não o dinheiro. E aí, pensando num pequeno negócio, igual você falou, é fundamental esse tipo de solução, né, cara? Tem que rodar, né?
O pequeno cliente, ele provavelmente vai olhar no próprio celular. Sabe? Esse é o pequeno individual, varejista, você falou, né? O caso do frentista. Assim que você entra num posto de gasolina, no estado mais remoto, na menor cidade, a gente vai precisar um pouco da nossa solução. E é o que a gente acredita, é o que a gente está atrás. Tá? Outra é fazer funcionar. Funcionar é um negócio importante, funcionar né? é difícil, cara. Dá um trabalhinho pra Dá um funcionar. trabalho, né? Qual o tamanho da equipe da UV já hoje, cara? A equipe hoje, o UV está em 40 pessoas, mas a gente já está com 60 vagas em aberto. Né? A empresa está batendo 18 meses de vida, né? Então, acho que não é muito hoje a pergunta, amanhã já é outra. É interessante, no primeiro ano, como toda startup teve seu processo de validação e tese, né? Eu não estou sozinho nesse mercado, é um mercado de bons players. Eu adoro estar no mercado de bons players. Tem dias difíceis, mas, cara, é muito mais legal estar no mercado de pessoas, um mercado maior, um oceano azul, que você nada com pessoas inteligentes, do que estar num mercado pequeno. Já tentei isso em outras startups, não foi nada muito legal, né? Então, a gente está crescendo. Acho que o desafio agora é continuar esse crescimento, seguir com o tema regulatório, seguir com temas de consolidar a empresa. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre comento aqui que, para mim, um dos grandes elementos do sucesso do Pix foi o elemento de marketing desse nome. O nome é sensacional. O nome Pix é sensacional. É sensacional. Né? De onde é que vocês tiraram o UV, cara? O UV também é bem... Não, a UV é dona da OpenPix, tá? E a gente, obviamente, não quer confusão com o Banco Central, porque a marca Pix, ela pertence, o Banco Central é titular dessa marca, tá? Então, a gente distraiu. Por que o UV? A gente acredita que vai ter Pixes em outros países. Em algum momento isso pode acontecer. Então, sei lá, México já está falando, África do Sul, por exemplo. A África do Sul seria um dos países mais próximos. A Argentina, que o Milei falou que não quero, agora quero. Porque é uma ideia muito legal. É boa. Pensa a internet. A internet nasce nos Estados Unidos, né? Entre as universidades, ela cresce lá pela DARPANET e tudo mais, vai crescendo. A MIT tem, sei lá, 10 redes lá rodando. A pessoa, peraí, eu quero isso. Então, a ideia da UV é e a gente aposta nisso, se isso vai acontecer ou não, outra história, o Pix mundial, vão existir Pixes mundo afora. E provavelmente o sistema de wire transfer ali, que é burocrático pra caramba. Quem já pagou um cheque nos Estados Unidos? E lento, né, velho? Paga uma conta de água no telefone nos Estados Unidos pra você ver o que a gente tá falando. Roda um sistema chamado ACH. Não, a gente tem um cliente americano que ele paga a gente com cheque. alguma coisa, né? A marca UV, o que era? Cara, conseguir uma marca é extremamente difícil. Eu tenho um outro hobby perverso aí. Eu gosto de colecionar domínios, cara. Sério? Eu tenho vários domínios, já ganhei bastante dinheiro. Tinha um amigo que fazia isso. Lá no iniciozinho, ele registrava cachorros.com. Eu tenho vários domínios.com. E o UV, o que tem? Que é a ideia da UV? Ela é playful. Se eu quisesse, podia ser uma marca de sorvete, né? De chocolate. Podia ser uma marca de payments instantâneo. Então, tem a ideia do infinito, tem a ideia do infinito. Então, ela é playful, quer dizer, você pensa assim, as grandes marcas... É a história que me contaram, nunca sei se é verdade, mas eu gosto dessa história, né? As grandes marcas do mundo, você tem lá Sony, Apple, Google, são fonemas, né? Então, o UV é um fonema. A gente tem um desafio de marca, ela não é tão brasileira assim, mas, cara, era o domínio que a gente tinha, cara. Então, vamos que vamos, então vamos. E deu fit, tá indo bem, e a gente tá se posicionando assim. Então, a marca UV, ela tem essas duas coisas hoje. Ela, falando como estratégia de marketing, né? Qual que é o problema? Cara, eu estou indo no mercado agora, tem players de fintech consolidados mundo afora. Então, como é o desafio de marketing? Botar essa marca a rodar, né? Num público bem humilde, entendeu? Então, é um desafio de posicionamento, de branding, de fazer acontecer muito grande. Mas ele tem que ser feito. Então, cara, é um dia de cada vez, formiguinha, né? Qualquer dessas grandes empresas que a gente admira, em um momento eles começaram numa garagem, correto? Exato. Eles também tiveram seus momentos, né? Maioria, Apple, né? peraí, pensa uma marca como Apple, né? Maçã, né? Exato. E o cara eles fizeram. Então, o UV tem essa coisa, ela pode ser, eu gosto disso, ela poderia ser uma marca de sorvete, poderia ser qualquer coisa, e ela pode ser playful. E ela é sonora, ela faz sentido em boa parte do planeta. Então, se existirem Pixes na África do Sul... Inclusive, a África do Sul é um dos países que eu acredito mais próximo disso, por incrível que pareça. Eu posso chegar com a UV lá, e provavelmente não vai se chamar Pix, vai ter o Xisque, sei lá, vai ser qualquer coisa. Outro nome. Então, eu teria ideia a longo prazo, sei lá, estou falando 3, 4 anos para frente, a gente já pensou nisso, de ter uma marca que pudesse abraçar múltiplas marcas globais. De novo, aí é sonho grande, outra mas história. Você tá certinho, 3, 4 anos a gente volta. Faz sentido total. Eu não tenho dúvida, cara, que o pessoal vai usar o Pix para fazer benchmark e integrar, cara, porque
funcionou e resolveu muita... Cara, o dinheiro de papel não dá mais, entende? Então, revolução. O Pix é uma revolução. Cara, eu tive agora recentemente com alguns americanos visitando o Brasil e depois a gente teve... Inclusive, a gente estava em Vegas na mesma semana que vocês estavam lá, né? Ah, você estava lá também? Na Money Conference, vocês estavam na outra, né? Ah, legal. E eu mostrei funcionando. E os caras olharam assim, cara, witchcraft. Bruxaria, né? E toda a tecnologia, quando ela é suficientemente avançada, ela se assemelha à bruxaria. É um elogio, né? Witchcraft, quer dizer, magic, né? Quando uma tecnologia é extremamente... Você vai na Disney, né? Naqueles parques todos, né? Você assemelha a mágica. Cara, tem muito pensamento. O Pix tem esse componente. Ele parece mágico, né? Por quê? Porque ele é mágico para quem? Para nós, pessoas físicas. Para o consumidor comum, ele é mágico. Exato. Por baixo dos Tem panos, muita cara, coisa muito rolando, né, software, cara? treta, Muita coisa confusão, rolando. loucura, Cara, backbone. Mas eu acho legal que ele deu um tapa bonito nas coins, né? Porque ele havia uma proposta de se fazer isso num futuro e tal, aí ele já Pix, foi. Nossa, aí vale um podcast de 1 hora. Vale, por exemplo, eu vou tentar explicar com a melhor forma com que eu vejo. Vou pegar a câmera aqui, sei lá. De um lado você tem aqui fiat money, né? O que você tem? O que é? Moeda, dinheiro impresso, conta corrente. E no oposto disso, sei lá, você tem Bitcoin, ou stablecoins, ou Solana, qualquer coisa. Eu já escrevi papers, eu já li muito sobre Pix, já escrevi, já refletia. Antes de abrir a empresa, eu escrevi um 6-page e tal. O que eu atribuo o sucesso do Pix? Ele foi colocado... Ele foi 20% para frente do que existia. E isso você vê grandes startups falando, você vê Paul Graham falando sobre isso, grandes investidores em startups, empresas que deram muito, muito certo, elas tiveram esse paradigma. Quer dizer, elas inovaram, mas elas não inovaram muito. Tanto, né? Tanto. Você tem que ter. Então, por exemplo, o Pix ele já conectava... No limite da inovação. No limite da inovação, entendeu? Tá, eu imagino que, sei lá, daqui a 10, 20, 50 anos, talvez a sociedade caminhe, eu acho que é a grande aposta aí de todo mundo que fica nas coins, né? Bitcoin, eu falo em Bitcoin, mas tem N, né? Talvez a sociedade... Mas a minha mãe não entende Bitcoin. Não vai comprar. É isso. Mas ela entende Pix. Então, Essa que é a parada, cara. Você matou a charada. alguns números para isso, vocês. cara, Pensem isso é assim, muito cara. bom. Um e-commerce nosso, a gente tem bastante... Foi como a gente começou, né? E-commerce Magento, WooCommerce, nossa, como tem N plataformas. Você instala o nosso plugin, a gente já é responsável por 50% do faturamento dele. Sensacional, cara. Isso quer dizer que os outros... Então, 50% é Pix e os outros 50% é cartão. E o cartão é dividido em 2, Visa e Mastercard. Isso quer dizer que o Pix é maior que Você qualquer já tem uma market share de toda bandeira. Já pegou. Claro, quais são os e-commerce que a gente atende? Os pequenos. Tem os 10 maiores e-commerce brasileiros, às vezes tem as próprias fintechs, né? São detentores até de licenças regulatórias junto no Banco Central. Nós pegamos o resto. O cara que vem... Adoro os nossos clientes de como. O cara que vende Havaiana para internet de casamento, o cara que vende vitamina D, xícara. Eu amo esses caras. Eu falo muito com os nossos clientes. Eu acho genial a quantidade de e-commerce fantásticos que tem por aí. Ideias de muito boas, miçanga, né, de cara? tudo. Cara. E acredite, são empresas que faturam bem. Não, eu olho acredito, os cara, números. Tem um cara que vende miçanga na internet, fatura bem. E aí, peraí, Pix, no espaço de meses, né, de 1 ano, o Pix está fechando os primeiros 2 anos de vida dele, um pouco mais, transfere 50% do TPV, que é o melhor grande do mercado, do volume é Pix. Tá, mas como é que se atribui isso? Ao fato dele ser simples, né? E tem questões de custo também e tudo mais. Mas é simples, cara. Então, essa simplicidade é o que trouxe o sucesso do Pix para essas N verticais aí. Cara, e assim, comparando aí o tempo de empresa e o tempo de Pix, né? Vocês literalmente acompanharam ali essa evolução. Né? A gente largou dos boxes. Exatamente. Então, Vou fazer a verdade. A gente largou dos boxes com texto, né? Para nós e todo mundo, cara. Quando que nasce o Pix no Brasil? Cara, no meio da pandemia. É que a gente já esqueceu disso. O Pix, ele nasce, os rumores, todo o trabalho do regulador do Banco Central foi feito durante a pandemia. Então, tinha série de rumores que não ia acontecer nada. O Pix seria um esforço coletivo de todas as instituições de pagamento financeiro e todo o hall de players aí que estão sob a chancela do Banco Central, sei lá, dependendo como você conta, vocês estão falando de 900 empresas que estão nível 1 ou nível 2 do Pix. E o Banco Central batendo, e todo mundo tendo dificuldade de saber se ia pegar a Covid ou não. Então, cara, o Pix nasceu num momento extremamente difícil sob a ótica de TI e deu certo. E na primeira semanas, quando a gente começou a desenhar,
a gente chegou a cogitar aplicar para uma licença bancária. Falei, cara, peraí, 900 empresas vão correr para isso. Vamos fazer diferente, vamos fazer o software para a empresa. Então, parte a gente correu para o lado oposto. Então, enquanto todos os bancos estavam, como eu chamo, estavam preocupados com a cozinha, né, fazendo back-end, falando em software, estavam fazendo back-end, o core banking e tudo mais, que era uma obrigação regulatória. Eles tinham que fazer. Eles tinham que fazer, era uma obrigação. Todo mundo tinha que fazer, né? É óbvio. A gente foi fazer, vamos conectar no ERP, vamos conectar no e-commerce. Facilitar o acesso. Vamos facilitar o acesso. Galera. E o que aconteceu é que vários amigos, colegas de mercado têm visto, perder dinheiro, não faz o menor sentido. Como é que você vai ganhar dinheiro? Não faz o menor sentido. Não, cara, peraí, você tem que plugar, é uma tomada, tem uma parede com tomada, ela tem que chegar do outro lado. Não, mas os caras vão codar. E o que a gente aprendeu é que existe uma distância tecnológica, falando de processos, né, existe uma distância tecnológica gigante entre o que um banco consegue dar de APIs, às vezes elas são super baixo nível, frente a chegar lá no meu ERP, né? Pensa um supermercado, por exemplo, um mercado que seja nosso cliente, é um produto novo, agora roda em MQTT, ele tem um firewall e esse caixa roda no caixa central de um mercado em Goiás. Então, como é que eu vou instalar um software? Ah, manda um webhook. Não tem como chegar, não tem jeito. Então, a gente instala um software lá que conecta o nosso back-end que faz funcionar, entendeu? A gente começou a resolver esse tipo de problema de software. Mas o primeiro ano foi punk, porque a gente não tinha muita certeza do modelo de negócio. Como é que a coisa ia se encaixar, né? Exato. Não foi muito fair, não. O primeiro foi bem brutal. Isso foi ano e meio passado, né? Mas a gente olhou e pensou, peraí, cara, isso é legal, vamos fazer, vamos codar. Voltou o lado nerd, né? A gente enxugou o time, ficou eu, meu sócio, mais alguns programadores, a gente enxugou o time. Vamos codar, vamos fazer no... Foi pro Bit and Byte mesmo ali. Foi no Bit Byte. Na verdade, juntou os dois, que é finanças e tecnologia. Não tem suas finanças e tecnologia, né? E, então, o primeiro ano foi muito na intuição. Que é uma coisa legal, acho que... Intuição, você teve uma visão ali, cara. Vamos ser sinceros, porque é uma visão sensacional. Vocês seguiram nela, né, cara? Seguiram, né? Pô... E deu certo. Por que deu certo? Porque o Pix deu certo. Se o Pix tivesse errado, a gente teria... Aí tem uma coisa que você falou que eu achei sensacional sobre um pouquinho de avanço tecnológico, não demais, né? Porque assim, caramba, o Brasil já era muito avançado no sistema bancário, né? Você fazer um DOC, um TED, não sei o que, cara, isso... DOC e TED já é essa. O TED era do caramba, pô, cara, em minutos, 20, 30 minutos. Já mencionou aqui, cliente nos Estados Unidos pagando a gente em cheque pelo correio. Até hoje, cara, cliente gigante do ramo petroleiro. Você vai na Money Conference, você vê máquinas de impressão de cheque, aquelas matricinhas... Não tem, é sem lógica, cara. E eu lembrei aqui do Google Wave, já comentei aqui sobre isso. Você lembra do Google Wave? Super. Cara, o Google Wave fazia muito sentido, que era para acabar com o e-mail. O que acontece com o e-mail? Quando eu mando um e-mail para você, eu tiro uma cópia daqui, mando uma cópia para o servidor, aí responde, vem outra cópia, outra cópia, outra cópia. É uma máquina de ficar fazendo arquivos sem necessidade nenhuma, entendeu? O Google Wave colocava tudo numa nuvem e você acessava o mesmo documento que eu. Então, você não ficava mandando para lá e para cá, ficava tudo parado no mesmo lugar. Né? Porque e-mail vai acumulando aqui, na minha caixa, na sua caixa. Era um negócio que fazia muito sentido, mas foi revolucionário demais. Foi um salto muito, muito para frente. A galera não engajou. Não engajou. Não, Google Wave, Eles mudaram isso para Google Docs, né? Google Docs, obrigado. Eu ia falar sobre isso. Porque, cara, isso evoluiu pro Docs. Isso é uma das coisas que... a gente tem que deixar de dar nome às coisas, né? Eu penso em duas empresas. Amazon e Apple fazem isso muito bem. Eles pegam o lixo e projetos que não deram errado. Vou falar da Amazon, porque eu pessoalmente estive envolvido nisso. A Amazon lança, então, na época que eu estava lá, no penúltimo, no último, não lembro, o Amazon Phone, que era um projeto para competir com o iPhone e os Androids da época, tá? O budget, eu nunca soube original, eu estava envolvido em alguns projetos, mas assim, muito secreto e tal. Vai e volta, informações públicas, a Amazon perdeu $1 bilhão, ok? Então, para fora, isso é noticiado como um grande fracasso. O Jeff Bezos não conseguiu entregar o Amazon Phone e realmente não era um fone muito bem. Nas últimas semanas, que terminou o projeto, deve ter o diretor da época lá, o David Limp, chegou e falou, cara, vamos ver o que tem aqui. E aí no Scavenge, né, você tem essa expressão americana, o cara que futuca o lixo, né, o catador de lixo, eles olharam assim, peraí, esse módulo de voz que tem aqui é maravilhoso. Você conversa com ele. Alexa. Então, a Alexa, o primeiro módulo da Alexa, na verdade, é um spin-off, é um caco do resto do fone.
Outro app que eu praticamente usava muito, tinha um aplicativo de apps. Então, o sistema de roteamento de pacotes da Amazon melhorou bastante, porque tinha um app tipo um Waze, na época, feito pela própria Amazon. Então, revirar o lixo de um fracasso... Cara, Aprender com o erro. assim, aprender ao invés de competir no mercado que eles simplesmente inventaram um mercado novo, entendeu? Pegaram e lançaram lá assistente. Hoje que a gente tenta fazer, cara... Mas por que eu acho que o Amazon foi? Porque ele tentou... Lembra aquele paradigma que a gente estava conversando? De se você inova pouco, MVP, Agile... Por que as pessoas batem tanto nessa questão de MVP? Eu sou grande fã de MVP. Porque é mais simples? Não, é porque você pensa melhor e você consegue interagir. Se você tem um projeto muito complicado, você não consegue chegar do outro lado. Você não vai ver essas pequenas coisas. Então, E não vai a ver Amazon nem Phone, talvez tenha que mudar alguma direção. Exato. O Google Wave é o mesmo exemplo, cara. O Google Wave foi... Não sei que fim deu, acho que fechou. O Google fechou, só que um dos módulos do Google Wave era um WebSocket que permitia... Lembra que no Google Wave, se eu digitasse, você conseguia ver ao mesmo tempo. Tipo, isso Google virou Docs. o Google Docs. Então, o Google Docs... As empresas brasileiras não sabem fazer isso. Encerra o projeto, demite todo mundo, joga fora, write-off. É isso aí. Isso parece coisa de indústria farmacêutica, né? Que o cara o cara desenvolvendo um remédio para queda de cabelo e descobre que funciona para ereção. E aí, vai e... Viagra, correto? É. Eu acho que Viagra é assim. Ele era para coração, né? Viagra era uma outra parada. E caramba, o cara tomou, ó, o coração não resolveu, não. Mas compensação. Não, a gente tem o Ozempic aí que mudou o PIB lá da Noruega, não é? Ozempic, né? Sei lá. O Ozempic. O Ozempic vai ter impacto no mundo, né? No consumo. E ele é originalmente para diabetes, na verdade. Na verdade, até hoje a bula dele não fala ainda que é para perder controle de peso, mas tá aí. É um cenário adverso. Tá? Então, eu atribuo esse movimento do sucesso do Pix a inovar muito e pouco. É estranha essa frase, ela pode parecer... Cara, você vai pouco, mas você bota muita paixão no que... Por exemplo, hoje, compartilhando uma decisão difícil da gente, né? A gente não aceita cartão de crédito. Uau. Tá, isso nos deixa muito dinheiro na mesa, é um dos problemas, porque é o nosso desafio estratégico número 1. Só que se eu entrar nessa seara, eu vou começar a competir com players que tem 12, 15 anos na minha frente. Correto? Eles já testaram todos os modelos. Mais do que isso, como eles são governados por um regulamento ditado pelas bandeiras mundial, qualquer produto que essas bandeiras consigam lançar, o mundo inteiro tem que lançar, correto? Automaticamente. O cartão de crédito ele tem uma falha de segurança brutal, que a chave primária, para quem é de software, ela é exposta e está pública no teu cartão. Aqueles dígitos estão lá. A chave primária do teu cartão está exposta. Hoje é tokenizado, tem uma série de metodologias, mas ela está exposta. Ainda está exposta. O teu nome está exposto. Não existe esse conceito no Pix. Então, o Pix é bem mais seguro. Até a ideia do cartão de plástico não existe no Pix. Ele não veio, porque ele foi criado num modelo mais moderno, entendeu? Tu vê, quebra de paradigma e inovação. Ô, Turk, e o Open Finance? Ele atingiu a expectativa do mercado? Também nesse nível, como foi o Pix disruptivo? Ele vai chegar a esse patamar? Como é que... Eu vou dar a resposta polêmica. Ele foi implantado, ele existe. A gente não está investindo, a não ser o que tem regulatório para o Banco Central. Eu acho que ele vai ter o momento dele. Mas, de novo, né, ele vai muito para frente, cara. O Open Finance tem agora, Open Insurance, tem Open pra caramba. Open pra caramba. Eu fui bem enfático aí nos comentários dos fóruns todos. O Open Finance tem algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, ele não foi tão conduzido pelo Bacen, ele foi um fórum. Então, cada um levantou a mão, cada um deu seu pitaco. Lá teve muita empresa de consultoria. Na minha opinião particular, ele virou um monstro. Ele é tipo um ornitorrinco, né? Você olha para ele assim, ele... Open Finance... Ele anda, não sei. Exato, tem esse paradigma. Mas eu não descarto ele. Eu só não acho que ele está no timing dele. Tá? E o Open Finance é difícil... Eu acho que ele vai chegar no momento dele, mas eu jogo 4, 5, 6 anos. Porque... Ainda tem que ter uma você precisa do Open Finance hoje? Cara, precisa do Open Finance para levar alguém para jantar. Não entrega o problema. A dinâmica. A parte legal é assim, não é nosso foco, mas eu acho que alguém vai enxergar alguma coisa que ninguém viu ali. Algum caminho ainda. Então, se eu ver alguma startup, alguma empresa que quer construir algo em cima do Open Finance, aí tem dinheiro. Open Finance em si é uma questão regulatória, é uma obrigação que todas as fintechs, bancos, grandes ou pequenos, têm que ter e vão atender. O Banco Central, cara, olha só, tem esse mínimo de recursos de API que tem que ser implantados e eles são. Talvez alguma startup, alguém deve estar rolando agora, cara, olha só, eu vou, sei lá, fazer o quê e tal.
Open Finance com AI, isso deve ser interessante. Open Finance mais AI, que você pega todos os meus extratos, tudo que eu fiz, de todos os meus bancos, consolida em algum lugar, talvez tenha dinheiro aí. A gente está apostando nisso, por hora não. Porque talvez eu não tenha visto isso, eu não consigo ver nada ainda. Factível ali para massificar. E o exemplo né? da inovação, ele é bom. Inovou É, muito. exato. Eu adorei o exemplo, Foi cara. muito, Vai dar cara. um corte legal esse aí, porque, pô, é isso. Eu acho que ele realmente faz total sentido comparando com o Bitcoin. De novo, mesma coisa, Bitcoin. Bitcoin vai dar certo. Mas daqui a 10 anos, 15 anos. A gente pode marcar um encontro como esse para falar da reforma tributária do Bitcoin, porque a reforma tributária é outra, vem em 2030. é outro, 2030, cara. Muito Isso é longo para muito fazer toda a longo, transição. cara. Por exemplo, qual que é o sucesso da gente? Eu acho uma das coisas mais legais lá, que o nosso CTO, o Siberis, que toca. Cara, a gente trabalha com continuous building, continuous deployment. De novo, acho que a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a fazer isso, muito inspirado no que o Facebook faz, a Amazon também é assim. As empresas que eu conheço. Qualquer developer nosso, ele pode entrar no nosso Git, commitar e mandar para produção em 20 minutos. Qualquer tipo de PR. Tá, mas como é que eu faço isso sem explodir, sem morrer? Cara, a gente tem lá 40, 60, 100 mil unit tests que nos garantem. Então, mas por que eu quero isso? Isso mudou, várias empresas mundo afora estão adotando isso. A gente começou desde o começo com esse paradigma. Porque eu quero inovar pouquinho, todo dia. É muito mais fácil eu testar 10 linhas de código que você fez, está na tua cabeça, do que fechar um release todo dia, ou no final da semana, né? E fazer um release grande. Então, o continuous building, continuous deployment, até pouco tempo atrás, até a gente ter a nossa própria cloud privada, a gente gastava mais em testes do que na cloud. Sério? Hoje, nosso ambiente de testes, ele é par e passo com o nosso ambiente de produção. E a gente está processando bilhões de transações dias. Caramba, isso é impressionante você falar. De testes, porque eu imagino a quantidade de transação. Você, porra. Mas por que isso? Porque a gente fez a conta e viu que isso se paga, né? Sim. Porque é melhor, digamos que algum de vocês seja do nosso time de desenvolvimento. O cara modificou 4, 5 linhas. Vai que é uma linha, um if que explode tudo e a gente perde dinheiro, né? E já aconteceu N vezes e tal. Se eu esperar para isso deitar, o context switch, né? A quantidade de conhecimento que você tem ali, mudou. Você sabe o que você fez. Foi pro bar, bebeu outro dia, voltou terça-feira. Não faço a menor ideia. Pensa assim, eu não sei os e-mails que eu mandei ontem, correto? Então, isso é um paper do Google, do Facebook, maravilhoso. Podemos colocar aqui no blog. Cara, é um artigo especificamente que o Facebook... Ele é o mais aberto. A Amazon também é assim, mas o mais aberto sobre isso é o próprio Facebook. São os caras que escreveram mais sobre esse processo, tá? De novo, inovar pouco. Eu quero inovar muito, não stop, todo dia. Outra coisa, a gente faz release em produção. Durante o dia. E pensa, cara, que eu não posso parar. Nosso SLA é 9... Pneu com o carro andando. Pneu com o carro andando. Literalmente. Nosso ambiente de produção roda em Kubernetes. A parte stateless, né? Stateful, desculpa. E os bancos de dados estão fora do Kubernetes. Então, a gente vai trocando um pod, troca, quando vem e faz o release. Então, tem um release meu acontecendo e, de repente, tem o teu vindo e isso está acontecendo. E está indo um tempo continuamente. Tem uma coisa legal que, bom, você traiu o movimento lá do Jeff Bezos, né? Você saiu da AWS e montou a estrutura de vocês. Né? Montei. Você nasceu na AWS e depois... Hoje a gente tem uma cloud privada. Essa decisão foi... Era uma tendência óbvia. Você já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Mas tem uma curva da hora certa de fazer isso. Tem. Né? E qual foi o principal motivo, além de... A gente queria 4 coisas, tá? A gente não queria parar com esse cenário de testes. Como é que começou? Primeira cloud, a gente comprou um Dell R750 e botou no escritório, assim, uma máquina que custa gigante, alguns... Ela não é gigante, ela é até bacana, é um desktop gigante, né? Ela é financeiramente bem cara. E aí a gente botou na internet, os developers começaram a acessar. Então a gente começou a rodar todo o ambiente de testes numa máquina que ficava no escritório. E eu pensei que rapidinho todos os programadores estavam usando essa máquina. Opa, por quê? Porque ela era mais rápida, mais legal, mais ok. Tá? E todo o nosso stack é open source. Então, a gente tem lá Linux, Kubernetes, todos os bancos de dados. Tudo a gente consegue ter. Então, a gente foi testando e aprendendo sobre essa cloud com esse Dell gigante que a gente foi ver. Então, a gente também vou virar, né? Aí, no final do projeto, a gente começou a gostar disso, tá? Mas o que a gente queria? O que eram as 4 coisas? A gente queria, primeiro, não parar com continuous building, continuous deployment. E a gente gastava muito com isso. Gastava muito. Pensa, cada commit, testa tudo de novo. Release, a da AWS ali era gigante, né, velho? É gigante, era um billing grande, tá? 2, a gente queria otimizar os custos disso, tá? Então, a gente trocou, fazendo um CAPEX por OPEX. Mas o grande custo da cloud, hoje tem que ter... Eu acho que o pessoal não percebe isso, né? O tráfego, você paga o gigabyte que saída de entrada, ele é caríssimo.
A gente está aqui em São Paulo, um data center que se chama da SAP, a gente tem lá uma infraestrutura deles. Então, energia, ar-condicionado, telecom, eles cuidam. A gente tem uma infra lá, considerável até. Vocês foram muito espertos, cara. Então, a gente não... A parte Colocaram chata do data lá center, dentro, ele cuida para mim, que é energia, gerador, cara, ar-condicionado de precisão, gerador, duplo fibra e tal. E eu tô a metros da Marginal, que é onde está o PTT São Paulo. O ponto de troca de São Paulo, a última vez que eu olhei, 70% do tráfego do Brasil tá lá. Ali. Então, eu tô a 1 milissegundo do PTT São Paulo, que é... Cara, eu chego mais rápido na Argentina que qualquer um de nós. Até melhor que as próprias clouds. Que para nós, esse tempo é super importante. Então, essa questão de conectividade, de alta disponibilidade, era super importante. Né? Mas qual que é o custo disso? Cara, lá no data center, o cara vem com um link de fibra. Imagina um cabo de fibra ótica, que é gigabytes, 10 gigabytes IP, que para mim está no meu... Agora ele virou custo fixo, entendeu? Então eu troquei todo esse custo variável de banda, tráfego, energia, para um custo fixo infinitamente menor. Isso tem um impacto direto na experiência do teu cliente lá na Tem, ponta, né? cara, a semana que a gente virou, o cliente ligava, Rafa, tem uma coisa que tá muito rápido. A aplicação ficou muito rápida. Porque o cara pagou, já foi. Ficou muito rápido. Ficou muito rápido. Numa cloud, talvez o teu disco tá lá do outro lado da... Cara, clouds são gigantes. Às vezes, um data center de uma cloud tem 10 mil, 20 mil servidores lá dentro. O teu disco tá... A tua CPU tá aqui, o teu disco tá no outro lado do data center. Nossa estrutura tá tudo sob o nosso controle. Eu imagino que... Desculpa te interromper, Turco, mas que isso seja um diferencial competitivo interessante por conta do perfil do seu cliente. A gente pensou muito em não falar sobre isso. Porque a gente gostou tanto desse projeto... Vocês pensaram em não ter secreto. Até esse artigo foi um dos artigos diz a Startups, cara, que foi um dos artigos mais lidos da Startups. Eu tava lendo ele aqui mais cedo. E foi um dos artigos mais lidos, mas para nós, a gente ganhou muito cliente, várias empresas multinacionais nos ligaram. Cara, como é que vocês fizeram? Porque a gente descobriu a mágica. Claro, eu sei como montar, a gente tem um time bastante tecnológico, né? Aí, o que a gente queria mais também, cara? Por exemplo, criptografia, cara. Para você ter um ambiente criptografado na cloud, você tem que ir lá, microserviço, garantir, tem uma série de ajustes. Não é demérito a nenhuma cloud, né? As grandes 4 players, os 5 players, você tem que ir lá botar IAM, Identity Management. Como é que é a nossa cloud? Cara, a gente foi no mais baixo nível dos hardwares, encrypt all disks, que é uma função que a Dell tem, encriptou e acabou. Então, já está criptografado. Então, a gente pega máquinas muito pesadas, muito grandes, financeiramente, mas o custo de não ter que gerenciar isso tudo paga, entendeu? Genial. Então, a gente tem um ambiente, o que a gente queria? Extremamente ágil, extremamente fácil de usar. Nosso cloud, cara, a gente acessa no mouse e tudo mais. Não é Linux baixo. Você já pegou milhões em tecnologia que a Dell desenvolveu e aplicou ali. Cara, você não teve que reinventar a roda, não. Hardwares novos da Dell, cara, eu queria botar um aqui e abrir. Claro, como nerd eu adoro, né? O que ele tem? Ele tem 2 tomadas, ele tem 2 CPUs. Você pode abrir ele, tirar a memória RAM e voltar, dependendo do equipamento, e ele continua funcionando. Aquilo é um mainframe, eu acho aquilo fantástico. E alta densidade, né? Que era uma coisa também que a gente queria. Obviamente, quer proteger o capital da empresa e reduzir custos, tá? Por fim, cara, ficou mais fácil. Muito bom. Ficou mais fácil para a gente porque, claro, no stack que a gente tem, que é open source, Postgre, Mongo, Kubernetes e toda a stack que você possa imaginar, né, de boas práticas de programação modernas aí, rodar nessa infra que a gente tem. Porque se eu tivesse multi-cloud, hoje eu teria que aprender de 4, 5, 6 clouds. Eu tenho que aprender a tecnologia do outro, né? Então, agora a gente aprende os clássicos da internet. Eu aprendo DNS, eu aprendo Postgre. A gente começou a voltar a isso no modelo. Começou com custo, que é o motivador, o payback foi considerável. O ROI, na verdade, o payback não, né? O ROI, né, desse projeto ele é considerável para a gente. No primeiro ano é milhões de reais em economia. Quem já viu uma conta de billing da AWS sabe o que nós estamos concorrentes falando. nossos estão com contas de milhões de reais, a gente passou para tudo. Mas o custo não foi o grande... Porque é uma decisão difícil e tal. Muito difícil. A gente não saiu da cloud, a cloud é o nosso backup. Então, agora o nosso ambiente de produção é essa infra, essa Então, a alta cloud. disponibilidade vai para... A cada 40 minutos a gente faz um backup instantâneo. Se tiver um terremoto em São Paulo, um cenário, caiu um meteoro, cenário externo, eu consigo religar, até porque é uma questão regulatória, eu não sou doido, não posso colocar o
o capital da empresa, o investidor. Então a cloud agora para a gente é o backup. Inclusive, você de TI, você não coloca o backup no mesmo lugar. Fica a dica, né? A gente tem 2 backups, tem uma história... Como é que é a história? E você tem que testar o backup. Mais importante também, né, O backup funciona, né? Assim, Só ter importante. feito o backup não serve de nada, né? Tem que testar o backup, né? E backup, cara... Ainda estou à procura de uma solução de backup. Backup pra gente, na cloud, é um dos problemas difíceis de ser resolvido. Porque eu tô lá entrando, eu tenho um ledger, né? Quando tá entrando. Porque você tá com desenvolvimento... E eu não posso parar o banco, Não, cara. exato. O negócio dele é transação o tempo todo, cara. Imagina. Vou desligar 4h15 da manhã. A quantidade de transação que ele entendendo. faz é gigantesca. Nossa, velho. Eu tô assustador. entendendo como é que é. O tempo todo consumindo ali o modo Backup dele, nosso etc, ainda não é uma das coisas... E já fomos à venda. Se tiver uma solução, tô super interessado. Você tem que fazer uma coisa inclusiva, na pegada tipo o Dropbox, que vai só mandando um bloquinho de atualização. A gente tá agora testando o Zeta FCS, testando o Ceph, que funciona super bem, e alguns storage mais sofisticados da Dell, que você faz snapshots, né? Que aí você vai e pega Cara, backup foto para companhias aéreas, hospitais e fintechs, backup é um problema sistêmico, cara. Você não pode parar. Você não pode desligar. Tipo o autofone. Já viram aquela história do autofone? O cara ligou o autofone, ele vai funcionar. Não tem Gmood em produção, cara. Eu nunca... Você Não existe. Você joga release ali... Gmood. Espelhando esquece o conceito de Gmood ali pra ele. Não tem microsegundos de transação. Exato. Vazou no Twitter o projeto, quando a gente botou o primeiro post da infra privada, o pessoal falando Gmood, vocês vão sofrer Gmood. Pessoal, Gmood a gente abandonou 2 anos não atrás. tem mais, arriscou isso aí do processo, né, cara? Por exemplo, tem várias coisas legais. Dá para fazer um podcast só sobre isso, tá? Eu acho que vai ter muita empresa pensando em processos, em software, em gestão de coisas, voltando. Custos é uma das coisas, né? Mas depois você tem domínio um pouco melhor de certas coisas, tá? Na Grande São Paulo existem 10 a 12 grandes data centers. Os caras de cloud são meus vizinhos, dependendo do... Né? Claro. Você tá na mesma... você não tá na infra... Não, sei lá, o CDN Brasil, de vários players, Facebook, Apple, com troca, cara, eles são meus vizinhos, eu não tô... Né? Você tá na mesma infraestrutura. Isso vale para uma pequena empresa? Claro que não. Você tem que ser um certo porte para isso começar a valer conta. Então, começou com uma questão econômica e hoje, cara, é uma das coisas mais legais que a gente tem, entendeu? A gente ficou bem feliz. Foi fácil a primeira semana. Eu me lembro, cara, quando eu anunciei pro time, metade do time dev foi contra. Eles não falaram, mas eles olhavam, fizeram essa assim, cara. Preocupado, metade né, olhou, Rafa... Não, eu tenho certeza. Metade olhou pra mim, assim, cara. Doido, né? Cara, é um movimento meio contra a maré, né? Se você for analisar, muita gente tá naquela coisa de, vamos sair do bare metal e vamos pra cloud, né? Todo dia a gente vê o pessoal falando isso. E aí você fala, não, cara, a gente vai sair aqui desse billing gigante, a gente fez as contas de novo contra a maré, entre aspas. Mas peraí, cara, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos anos tem a cloud? A AWS tem 18 anos. Então, pensa que nesses 18 anos, cara, a gente não faria, ninguém é criança, a gente não faria esse projeto, colocar, bet all the company, né? Colocar a empresa inteira em risco, sem ter feito muita conta, sem ter feito, o projeto, a ideia original, cara, é interessante, quando eu vi isso nesse provedor, quando eu olhei o cabo de fibra, ele falou, cara, esse cabo aqui de 10 GB IP, eu adoro visitar cliente, né? Cara, quando você visita cliente, o universo te joga as coisas. Ele olhou, cara, mas quanto custa um rack aqui? Eu olhei para cara, se eu fizer quanto eu custo aqui meio andar nessa infraestrutura? Cara, uma infraestrutura maravilhosa, tem tudo. Se eu pegar aqui meio andar aqui, tanto, e um rack tanto, e o link, foi me falando, aí ele falou o link de fibra lá, 3 mil reais. Peraí, cara. Tudo isso é por dia? Não, por mês. Peraí. E aí, quando aquilo entrou... Você entrou assim, aquela coisa... Por mês? Peraí, cara. Porque pro operador de data center, aqui é uma operação de real estate, é uma operação super cara, um metro quadrado mais caro de São Paulo que eu pago. Né? Você paga... Mas peraí, eu tô aqui, liguei pra Dell. A primeira call pra Dell foi interessante também. Imagina. Porque eu liguei, eu quero comprar aqui uma máquina, a menina, eu quero comprar, pagar hoje pra pagar no Pix. Acho que o primeiro porque a gente queria testar. Ia no Pix. Eles nos deram um bom desconto, foi legal. O Gia. Muito bom. E a gente ligou Vamos usar o eu não recebo Pix, não, vou te vender uma API. A Dell aceitou o Pix, foi bem legal. E a gente comprou, cara, uma máquina 50, 70 mil reais, pagamos no Pix né? Um servidor,
Mas o que você quer? Não, eu quero testar. Aí acho que ela ficou do outro lado. O Jean, a menina com a Cris, que me atenderam, assim, cara, eu liguei no 0800, assim, manda entregar. O que você quer? Me entrega em 3 dias. E disso, claro, a gente testou tudo lá. Depois veio, claro, um orçamento bem maior, que a gente testou naquele negócio. Não foi um call emblemático, assim. Eu acho que vai ter muita gente fazendo isso. Eu não tenho dúvida que... Porque agora dá. 2 anos atrás, daria pra gente fazer? Não tinha software para isso. Não, seria irresponsável da minha parte. Seria divertido, a gente se quebraria. Mas seria irresponsável. Essa é uma história porreta. Seria irresponsável. Né? Para fechar o tema de infra. Por quê? O que acontece? A comunidade open source, você tinha os N Unix mainframes, e aí criou-se o Linux. Quando a comunidade open source, né, o Linux, ficou, eu quero criar o nosso. Então, todas as tecnologias de virtualização que não existia no advento da cloud, agora existe um contraparte open source. E, cara, são softwares maravilhosos, que até novembro eu não tinha visto. Eu comecei a olhar na internet, peraí, tá pronto. Então, se você entrar no nosso ambiente de produção, eu crio tão fácil quanto no mouse, entendeu? É uma decisão também bold, né? Vocês foram assim... Foi. Porque, vamos lá, né? No dia seguinte, você trabalhar com open source, você não tem para quem ligar, né, cara? Deu uma zica, você fala assim, cara, vou ligar para quem? Agora não tem. Né? É diferente de alguém que está ali te oferecendo suporte direto daquele produto. Né? Correto. Foi uma decisão bold, né? O que é open source para a gente? O principal componente de open source são os bancos de dados. Nós estamos falando de Postgre, Mongo e Redis, né? Que são mantidos... A comunidade de usuários é muito grande. Então não tinha... Então, assim, quando der merda para você, já deu para alguém antes. Cara, mas, assim, foi bold. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito. Não existe nenhuma decisão ruim que não possa ser revertida. Não é bem essa frase, estou tentando relembrar. Você deve se tentar. Dava para voltar atrás? Dava. Por exemplo, os investidores, quando eu mostrei... Eu tenho investidores, né? E eles olharam, ficou com uma cara, um minuto de silêncio. Aí eu mostrei o Excel. Opa, legal. Opa, gostei. E, de novo, quando você tem capital, você tem que prevar para ele. Mas era uma decisão reversível. Dava para fazer um rollback. Dava para fazer um rollback. Só o AWS. Se eu tava confiante 48 horas... Cara, outra coisa, foi extremamente difícil tirar os dados da cloud. Cara, como foi? A gente tentou várias vezes, porque a gente queria fazer o release sem parar a produção. Esse foi complicado. A gente tinha que tirar os dados de lá do principal banco de dados sem parar. Então, fez o espelhamento. Ó. 48 horas antes, se alguém tivesse gritado, eu teria feito o write-off e teria desistido, porque se alguém do time... E metade do time estava meio receoso mesmo. Chegou a dizer, ninguém... 2 dias depois, uau, cara, que decisão maneira. E eu acho que isso que a gente deveria ter no Brasil. Pensa a decisão do Pix. Alguém no Banco Central deve ter batido na mesa. Cara, vamos fazer. Eu acho que esse tipo de decisão, que ela é controversa, mas ela é reversível, ela tem que ser tomada. Correto? Uma decisão que ela é difícil, que é o papel de todo executivo, gestor. Cara, a decisão fácil, o time tem que tomar. A decisão difícil, eu tenho que... Horas antes da gente aprovar, porque tinha capital envolvido, tinha um spending grande, então eu falei, peraí, eu lembrei dessa frase, cara, se der merda, eu volto. Então, vamos. Então, essa foi o tranquilizante. Se desse pau, eu voltava. Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que ter mais no Brasil. Os americanos... Cara, AI. Pensa lá, cara. AI agora dominando toda a temática mundial. Até OpenAI. Quanto tempo tem a OpenAI? 18 meses? 2 anos? Acho que tem uns dois cara, o Sam Altman falando, cara... Horas antes deles lançarem o ChatGPT, eles eram ridicularizados. Eles já tinham queimado 5 bi. E ninguém sabia que diabos eles iam fazer. Agora, se você olha para trás, de novo, lá, Steve Jobs, Connect the Dots, cara, era uma decisão interessante, porque era algo legal a ser feito. Eu acho que a gente teve esse momento agora com o Pix no Banco Central, de uma decisão que foi tomada, olha que loucura, foi tomada por um regulador brasileiro. E agora a gente tem as empresas brasileiras. Cara, quais são as decisões legais que as empresas... Quais as decisões AC? Tá? Vocês estão entrando em cyber agora, cara. É isso aí. Vocês entraram em cyber por quê? Que é um mercado. Porque é legal. É legal. Você sabe se vai dar dinheiro? Não sei. A gente estava falando antes aqui de cyber. Então, essas primeiras... se der errado, você dá para desmontar? Dá. Lógico. Então, esse custo de não fazer as coisas, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu sou um dos cofundadores, eu tenho esse papel de provocar o time. Cara, e aí, vamos fazer isso. Quanto vai nos custar? Tanto. Quanto vai nos custar sair? Deu merda, porque a gente já fez... Desculpa a palavra, a gente já fez bastante bobagem lá. O custo de desmontar é grande. Então, vamos testar.
Né? Eu acho que esse é o caminho de inovação que tem sido muito agora. Né? Cara, como é que você trata inovação, saindo um pouquinho da nossa discussão? Porque você deu N exemplos, desde a sua vida pessoal, do comichão, deu um comichão aqui, preciso fazer alguma coisa diferente. Tanto na empresa, vários exemplos de inovação. Como é que você trata isso pessoalmente? Eu acho que inovação todo mundo deveria perseguir isso. Né? Eu acredito muito que existe qualquer profissional de TI ou fora de TI, você tem que ter esse... Eu acredito que no futuro a gente só vai ter esse cargo, essa denominação. Creative Problem Solver, né? Você tem que ser criativo e resolver problemas. Eu gosto desse framework. Qual que é o meu cargo? Creative Problem Solver, né? E inovação, é estranho que eu já tive N respostas para isso. Agora que eu estou começando a melhorar ela, a minha resposta é... Eu vou começar pelo que você não deve inovar, né? Na época, quando a gente tinha uma software house, seguido batia alguém na porta. Eu quero lançar um super app. Ele vai ter isso, vai ter 10 mil features. Se você faz um quadrado, você tem um feature que... Todas as caixinhas estão ticadas, né? Fracasso. Se você olhar as empresas que a gente admira como mais inovadoras, elas ficaram vários anos apaixonadamente resolvendo coisas simples. Pessoal, por exemplo, vou te dar um exemplo de inovação. A Amazon, quando eu trabalhei lá, a gente teve que lidar com software de neve. Se algum dia tivesse uma nevasca no Brasil, ela tem já um software. Porque ela já resolveu... A logística era uma coisa muito importante para ela. Né? Apple ID, você vai inteirando sobre o produto. Em TI, eu vejo muito esses casos, o pessoal quer resolver a tecnologia e não quer resolver o modelo de negócio. Uma startup, uma empresa, ela tem que perseguir um modelo de negócio, e não uma tecnologia. A tecnologia é um artifício que vem depois. Então, sobre inovação, a melhor resposta hoje é foco. Foco. Simplicidade. Perfeito, cara. Aí, mas como é que eu faço isso? Olha o nosso stack. Cara, continuous building, continuous deploy. A gente acerta pouco e erra pouco todo dia. Sério, todo dia. 2, cara, eu não posso ser o maior inovador da empresa. Eu sou criativo, pelo menos eu me acho que eu sou um cara inteligente. Cara, não, se eu ficar no timão, eu fico gargalo pro time. Então, como é que eu transformo tem um ritual na UV quando você chega. Se qualquer programador, na primeira semana, isso causa tremor em caras novos que vieram, ele vai commitar no código. E ele vai comitar em produção e vai fazer um release. Uau. A mão vem tremendo, né? A mão vem tremendo. E se o cara vem de banco, ele falou, cara, eu fiz release para produção. É um ritual nosso. Tá? Tem um ritual de iniciação. Tem um ritual de iniciamento. Ele vai comitar e vai para produção. No matter what. E era no primeiro dia, agora a gente transformou na primeira semana. Eu tô colocando, imagina, entrou um estagiário, não interessa quem, entrou na empresa, ele vai comitar em produção, em release, vai ser feito esse release. Eu estou colocando a empresa em risco? Não. Eu tive que criar um framework para proteger ele e a gente, né, dele mesmo, para que possa fazer isso sem medo, entendeu? Pensa o piloto de avião. Cara, assim, se ele tentar lá no... Certo? Sem medo depois da primeira. Sem medo da primeira. É pior, não. Os erros na primeira sempre dá certo. A quinta é que dá merda. Rapaz. A primeira, ele tá tão precavido, tá tanta coisa ali que aí vai dar Mas certo. É um ritual, é importante. Eu considero esse um dos rituais mais legais que a gente tem. Pensa lá, sei lá, Boeing, esses Airbus modernos. Se você virar o manche lá, certas... Ele não vai deixar você fazer certas loucuras. Tá, porque isso vem de 10, 20, 30 anos de experiência de problemas que foram feitos antes. A gente está tentando construir isso. Então, como é que eu crio inovação? Foco, simples, pequeno. Mas você tem que poder inovar, cada um do time tem que poder inovar. De novo, é a nossa atuada. Eu acho que a gente fez... No primeiro ano, cara, o time inteiro tinha 12 pessoas. A quantidade de software, de coisa que a gente fez... E outra, a gente só tinha um vendedor na UV, né? Outras empresas do grupo têm mais pessoas, né? Mas na UV só tinha esse pequeno número de pessoas. E era só dev. E não tinha área de vendas. Caramba. E não tinha área de venda, não tinha... Cara, e a gente foi product driven. Então, a segunda coisa sobre inovação, pelo menos é como a gente se posicionou, é como aquele... Cara, você tem que ter paixão pelo produto. Outra coisa que eu adoro é confusão, é tiro, porrada e bomba. Todo final do dia tem a daily de CS, daily de sucesso do cliente. Talvez o horário seja difícil, porque ao final do dia tá todo mundo cansado. E a gente lava a roupa suja no final do dia. Sério? E aí tem o pessoal de atendimento ao cliente que mostra tudo. E a gente tem um chat, WhatsApp, que os clientes vão trazer. Cara, e a gente... Daily isso? Todo dia, 30 minutos. Cara, eu vou visitar você lá pra participar um dia. Então, é super convidado. E, cara, é tiro, porrada e bomba. Eu adoro esses movimentos de tiro, porrada e bomba. Tem 2 meninas fantásticas que cuidam, né? A Bruna e a Monique, e elas vêm. E aí, o que eu faço na dele?
Só tem 2 pessoas que têm colete à prova de bala na empresa. Elas. Nem eu tenho colete à prova de bala. Assim, cara, você pode falar o que você quiser e o resto da empresa tem que ouvir. Dá certo, eu queria que tivesse mais. Mas, por exemplo, porque elas advogam, elas falam em nome do cliente. No primeiro ano, o pessoal falava assim, Rafael, você tem que ter sprint, você tem que ter agile, você tem que ter Kanban. Não, galera, o primeiro ano era só os clientes reclamando. Esse é o seu primeiro ano, feedback. eu acho estranho. Nós vamos fazer um design sprint. Tem metodologias maravilhosas, a gente vai chegar nelas e tal. Tem metodologias bacanas, vamos fazer o scoping, sentiment analysis, vamos fazer o research. Não, galera. E agora, a gente separou. A gente separou melhor os clientes que pagam dos clientes grátis. A gente só olha agora os clientes que estão pagando. Isso é um feature. O que o cliente que paga pede? Cara, ele quer que a plataforma ande mais rápido, ele quer ter uma barra de search. A gente botou... Uma das features mais legais foi dificílima. Tem uma barra de search lá na plataforma, no topo. Que nem o Google. Que roda no Elasticsearch, que é uma das coisas mais difíceis que a gente teve que fazer. Pensa que esse Elasticsearch está entrando, às vezes, 1 milhão de transações dia, e ele tem lá aquele código do UUID, lá do Pix, que é um negócio gigante. Gigante pra O caralho. nome do cliente, o código do pedido. Então, se qualquer cliente meu, se ele colocar o código do pedido no ambiente dele, na minha plataforma funciona. É um Google. O que eu quero com aquela barra? Que qualquer coisa o cara cospe lá. Moral da história, a gente mede isso. A feature mais usada da UV é a barra de search. Você está numa pizzaria, o cliente, Rafa, não pagou, dá confusão. Aí ele vai lá e digita o quê? O seu nome, mano, e ele vê o último pedido. E esse search é atualizado em tempo real. Ele está uns 4, 5 minutos atrás do banco de dados principal. Mas, cara, é em tempo real. Ele claro. porque o Elasticsearch ele não se atualiza. A estratégia dele está alguns minutos para trás. Então, pensa que a gente tem um Elasticsearch que está correndo em paralelo. A gente criou um nosso mini Google. Sensacional, cara. Tá, mas de onde veio essa grande inovação? Veio que os clientes ficavam assim, cara, eu quero procurar o meu código de pedidos. Não consigo. Isso foi no meio do primeiro ano, essa ideia do search. O search foi um programador ou 2, pelo menos 6 meses pra gente. Porque a gente tinha que ser criptografado. Claro. A tua busca é diferente da tua. Tem uma série de questões de cripto, né, tem multi-tenants, é difícil pra caramba, tem alta disponibilidade. E como o search ficou uma das features mais usadas, ele virou missão crítica agora, correto? Não pode cair. E essa bola de neve de dados aí, que é cada vez mais? Como é que esses... Não é legal, não. Tem uma questão regulatória, né? Você tem que guardar esses dados por 10, 12 anos, dependendo da regra. É só 10 anos, tá tranquilo. O Pix, pra gente, não é um problema. Porque ele é magrinho. Informação pequenininha, É magrinho. né? Só magrinho, mas ele derruba muito banco de dados. É um dos problemas discutidos internacionalmente, entendeu? Pensa... Números do Pix, deve estar desatualizado. Diariamente são 128, 130 milhões de transações dia. E crescendo, né? E crescendo, tá? Se você faz isso contabilmente, eu sou a contraparte, eu sou um banco, uma fintech, né? Você é outra fintech, tem a pessoa física e do outro lado tem uma pessoa jurídica, então tem 4 personas aí. Na minha contabilidade, eu vou ter que lançar 4, 5 lançamentos contábeis. Então, se eu fizer 1 milhão de transações dia, eu vou ter 5 milhões de linhas no meu banco de dados. Então, normalmente, se eu fizer 10 milhões, eu tenho 50 milhões de linhas no meu banco de dados. Cara, já é um... E non-stop, não pode parar. E você, eu salto. Então, ele joga uma pressão, cara, no banco de dados, assim, tremendo. Tanto é que é um dos problemas. Tem certos players aí que não, o saldo desincroniza, a gente já teve desafios nessa frente e tal. Hoje a gente acha que está bem endereçado. Então, gravar dados, criptografar, o backup disso, processos, né? Como é que eu faço a salvaguarda disso? Como é que eu faço processos? Quem tem acesso? Cara, toda a parte de processual ali não é nada inovador, mas eu tenho que fazer com a questão regulatória. Faz parte da LGPD, né? Cara, Mr. Antes, cara, tá chegando. Coração partido, o papo tá bom Nossa, demais. vai gravar umas 3 horas aqui, né, no mínimo. Mas, inevitavelmente, temos de caminhar para as considerações finais, cara. O microfone está na tua mão para deixar aí, desde mensagem motivacional, ou como diria lá nos programas antigos da Xuxa, beijo para a mãe, papai, para o tio, para a irmã. Cara, tá contigo o microfone e, é claro, deixar um monte de link aí no A gente põe no nosso post. feed. Eu só tenho pequenos comentários. Eu quero agradecer a gentileza, né? Não sei se tá aqui, ó. Olha que tá até no blazer. Agradecer o convite, cara. E eu acho que é uma honra estar aqui com vocês, falar de processos, falar de management, falar de inovação no Brasil. Eu voltei pro Brasil, a gente tá acreditando aqui. Eu acho que estamos num momento legal em tecnologia, né? Então é uma honra estar com vocês. Quero voltar, quero conhecer, vamos falar mais de inovação.
pra gente continuar evoluindo junto, cara. Te pergunta, tu explicou mesmo pro Jeff Bezos como é que é 10 vezes sem juros, cara? Ele entendeu? Eu tive mesmo. Não pra ele, né? Ele é o último a falar, mas eu tive que escrever um 6-page, se chama o Amazon 6-page. Foi nos meus primeiros meses de Amazon, eu não tinha muita ideia do que eu tava fazendo. Tem todo um review, cara. O modelo mental Amazon é muito fantástico. Primeiro, não existe PowerPoint. Não existe mesmo. É uma empresa que Tá na biografia. Eu admiro muito isso. Eu odeio PowerPoint. Qual que é a beleza desse modelo? É muito difícil. Ele tem a versão dele mais bonita, mas a minha versão é menos floreada. Que é dele. Cara, é muito difícil falar buchetagem no PowerPoint. Você pode botar um bullet. Vamos inovar. A gente falou bastante tempo sobre isso. Se você botar isso num parágrafo, tem que escrever. E eu vou te dar a minha... Eu não escrevia muito bem. E a Amazon me fez gostar de escrever essa parte mais... Eu não sou bom escritor, talvez romance, mas eu gostei muito de escrever esses papers. A ideia original da UV do OpenPix, eu escrevi um 6-pager para mim. Antes do Pix, na época que o Pix chamava SPI. Esse 6-pager, para mim, ainda é um guia muito forte, e foi o que eu apresentei para alguns investidores e tal, um 6-pager. Porque é muito difícil você mentir. Porque você escreve um parágrafo, aí você lê. Eu recomendo todo mundo adotar essa metodologia. Você não precisa escrever um paper de 6 páginas e tal, mas teve esse paper das 10 vezes sem juros. Os americanos abominavam isso na época. Hoje eles aprenderam, não tem mais acesso, ninguém na Amazon de contar mais, mas foi um case, sim. Aprendi muito com esse processo. Sou muito grato de ter vivido essa história. E hoje eu escrevo os meus. Eu me proponho a escrever 2 a 3 por ano, né, da nossa dinâmica da empresa. Tá? Cara. Muito legal. Ô, Turk, se você tomar mais um energético, você vai abraçar o Buster, cara, porque é uma energia. Eu tô na água, energia, cara. A gente acabou que não pediu pro pessoal se inscrever. Pra aproveitar aí, né, vai lá. Mas é o podcast 1, cadê o 2? O pessoal tem que fazer, com certeza. Você que tá com a gente até agora, cara, por favor, clica, se inscreve, segue a gente, liga o sininho. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá. Se você ainda não segue no Spotify, segue agora, mas também vai lá no YouTube, segue a gente no YouTube. O Pod Café da TI, ele nasceu no Spotify, nós somos top 5 em tecnologia no Spotify, mas no YouTube nós estamos apenas começando. Eu atribuo esse sucesso fantástico a apenas voz, porque nós somos feios, é por isso que a galera não vai ver a gente em vídeo. Sinceros. Mas vai lá no YouTube, segue a gente em vídeo também. Turk, muitíssimo obrigado, cara. A gente vai deixar os links aí para os nossos ouvintes que quiser te seguir, para acompanhar as novidades, tanto da UV, tanto o seu LinkedIn, vai estar na descrição do episódio. E outra, se eu puder complementar, cara, claro. Eu adoro DMs, LinkedIn. Eu posso demorar para responder, mas no Twitter ou no LinkedIn, na medida do possível, eu respondo. Quando não é alguém tentando vender alguma coisa, tem bastante no LinkedIn. No LinkedIn é todos os dias, né? Então. Mas não, acho que eu até falo, eu comprei bastante coisa pelo LinkedIn. Eu gosto quando alguém me manda alguma proposta. Tem que ser um bom pitch, né? Tem que ser um bom pitch, né? Por que parece, eu comprei bastante coisa pelo LinkedIn. Eu sempre devolvo. O que é isso? Então, se você, não sei, se alguém quiser trocar uma ideia, cara, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu acho que eu aprendo muito, muito com quem tá perguntando. No começo, no fim, às vezes já me dão um pitaco. Tá legal aqui, tá aqui, a gente troca ideia. Eu adoro LinkedIn, Twitter são as redes sociais. As outras eu não sou muito bom, não. Mas essas duas eu gosto bastante. Não, sensacional. Vamos deixar aqui na descrição do episódio aí para você poder acompanhar. Turk, só pergunta, só para terminar. Cara, quando você vai no restaurante, você paga no Pix, né, cara? Pago no Pix. Eu sabia. Eu pago no Pix e tento convencer quando ele não tem. O restaurante é um mundo que a gente tá entrando melhor. Não, tem aqui, quem é o gerente? Aí já chama o cara e já deixa ali. Eu tiro foto do gerente, manda o WhatsApp, a gente tenta ligar e vender. Isso aí. Cara, é um empreendedor, ele é o primeiro vendedor da empresa. Isso. Cara. Você vai vender. Eu tinha certeza que essa era a resposta. Vai no posto de gasolina, vai. Então. Mas essa é a parte mais feliz do dia. Com certeza. É muito gostoso estar com o cliente. Muito bom, cliente cara. Muito bom. Deu um trabalho ferrado para desenvolver esse negócio. Você chega no cara assim, compra, irmão. O cara compra. Que legal. Compra, né? Valeu demais, Valeu, Turk. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Pod Café da TI, quinta temporada. Hoje tem café.